Oh, glória. Graça e paz, amém, igreja do Senhor, glória a Deus. Tem algo muito maravilhoso que eu estava ouvindo hoje. Ele diz assim: a igreja não está fechada. Os templos podem estar fechados, mas a igreja não está fechada. Sabe por quê? Porque a igreja é você. Amém? A igreja é você. Então é motivo de alegria, porque o Senhor habita na tua vida, meu irmão. O Espírito Santo está com você todos os dias. É isso que Ele promete para todos nós, todos os dias da nossa vida. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre algo, uma ferramenta que vai revolucionar a sua vida, se ainda você não a pratica. Porque essa ferramenta é algo que Deus nos deu através do seu Espírito, para que a nossa comunicação com Deus fosse perfeita. Amém? Eu gostaria que você que está em casa nesse momento abrisse no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. O livro de Efésios, no capítulo 6, Paulo faz uma analogia, sobre a vestimenta do soldado romano, e faz uma comparação com as ferramentas e proteções que a palavra de Deus tem, e que nós devemos nos revestir dessas roupas, Ele diz assim, a partir do versículo 13, ele fala que, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Agora chegou o versículo-chave e algo que eu vou passar muito forte assim da palavra de Deus para você, que é essa ferramenta maravilhosa. No versículo 18 fala assim: orem no Espírito em todas ocasiões, em todo tempo, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A Bíblia fala que orem no Espírito, amém? E hoje nós vamos falar algo maravilhoso da palavra de Deus, e hoje o tema da mensagem é esse: o falar em línguas, a linguagem sobrenatural da oração. Bom, como vocês já podem ver mais ou menos, hoje vamos falar um pouco sobre oração, e não a oração normal, mas a oração no Espírito Santo, especificamente línguas, o falar em línguas. E é algo maravilhoso que Deus fala lá em Eclesiastes 10:10, que se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Meu amado, nós temos que afiar o machado. Eu estava até hoje, na hora do almoço, chegou meu irmão junto com a minha cunhada lá, para a gente almoçar, trouxe uma carne de sol bem gostosa, bem legal. E ela estava cortando a carne de sol, e o fio da faca estava bem cega, e ela assim, botando força, e eu digo: rapaz, Clara, tu vai passar 2 horas aí e não vai cortar essa carne. Mas depois que afiou a faca, depois que deixou bem afiada, passa lá um tempo investindo, afiando a faca, deixando a faca bem afiada, ela só fez passar uma vez assim,
pronto, cortou a carne do jeito que ela queria. Assim como o Eclesiastes fala que se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso muito mais força. O que nós podemos trazer com isso? Deus nos trouxe essa ferramenta maravilhosa que é orar em línguas. E a oração em línguas é você afiar o machado. É você, como cristão, se preparar. É uma comunicação do qual vai criar, vai construir em você bases, vai deixar você mais sensível à voz do teu Criador. É isso que o apóstolo Paulo fala, quando fala em 1 Coríntios 14,4, diz assim: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Por que edifica-se a si mesmo? Porque cada vez mais que você fala em línguas, você se torna aquele crente mais convicto, mais fortalecido, porque como diz, edifica-se, edificar, é construir, tornar base, construir uma base, ter algo forte, falando espiritualmente. Então, meu amado, Salomão, ele traz muita sabedoria. O Senhor deu muita sabedoria a Salomão, porque Salomão trouxe a sabedoria de afiar o corte, com o machado a partir das lenhas, torna o trabalho mais eficaz, torna o trabalho ainda mais eficaz, não é verdade? E o investimento na parte de preparação de todo crente, ele é importantíssimo, porque quando o crente não ora, ele perde a comunicação com Deus. O crente, a pessoa, o cristão, ele tem que viver uma vida de oração, porque quando você ora, você fala com Deus, não é verdade? Você tem comunhão, e oração é comunhão. Como você, meu amado, quer ter uma vida de comunhão com Deus, sem orar, sem falar com Ele? Nós sabemos que Deus sabe todos os nossos pensamentos, mas nenhuma amizade, nenhuma comunhão profunda pode haver se não houver comunicação, não é verdade? Se não houver comunicação, não pode haver comunhão profunda. Então, meu amado, a oração é a comunicação do ser humano para com Deus, e a oração em línguas é algo ainda mais sobrenatural que Deus nos deu para nós praticarmos e crescermos cada vez mais. E eu reconheço cada uma dessas coisas que Deus deixou na palavra, porque fizeram diferença para a minha vida. Eu já escutei relatos tanto do pastor Roberval, que orava a noite toda, e cada vez mais Deus dava sensibilidades para mim também. Quantas vezes eu estava precisando de uma resposta do Senhor, mas eu não orei por conta para receber a resposta. Preste atenção, olha, eu não orei em espírito para Deus me responder, não, eu orei para ter sensibilidade. A sensibilidade, ela vem através da oração com Deus, a oração do Espírito Santo, no Espírito Santo. A oração em espírito faz com que você se torne mais sensível à voz do Criador, à voz de Deus. Aquilo que muitas vezes estamos passando nesse meio de epidemia, nesse meio de crises, que são ansiedades, medo, dores, depressões, algo que está machucando a sua alma, muitas vezes é a falta de sensibilidade com Deus, porque Deus, Ele quer comunicar-se com você. Deus, Ele quer ter comunhão com você, mas é necessário na comunicação entre as duas partes, não é verdade? Porque se não houver essa comunicação, como haverá comunhão profunda? E meu amado, a oração em línguas fez algo diferencial na minha vida,
Muitas vezes nós passamos aqui propósitos de 12 horas de oração aqui na igreja. Foi algo maravilhoso. Deus fez grandes coisas, respondeu muitas coisas, não porque estávamos orando em língua, mas sim porque estávamos sensíveis. Deus falava, Deus fala ainda, Deus falava não, Deus fala, falou e fala hoje, porque quando praticamos, quando dedicamos o nosso tempo, nós estamos cada vez mais sensíveis à voz do Criador. E muita gente pergunta, ainda com dúvidas sobre o orar em línguas, o falar em línguas, me pergunta qual o propósito disso ainda. Eu não entendi ainda sobre esse propósito, o porquê eu devo falar em línguas. Né? Muitas vezes tem sido essa pergunta. Infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam ainda, mas hoje você vai ter a oportunidade de entender. O Espírito Santo vai tocar no teu coração, meu amado, e vai explicar, e vai detalhar para você, para que você possa desenvolver algo que é maravilhoso, que é importante para a tua vida, que é falar em línguas. Para muitos cristãos, né, o falar em línguas, eu vou demistificar algumas coisas aqui sobre falar em línguas, que muitas vezes para alguns cristãos o falar em línguas significa uma espiritualidade, a pessoa a pessoa nunca erra, a pessoa é um homem perfeito porque fala em línguas. O falar em línguas não é sinônimo de maturidade. Veja bem, o falar em línguas não é sinônimo de maturidade. A pessoa não vira super crente porque fala em línguas. Mas isso não, esse pensamento não passa de um erro, né? Mas a maturidade cristã vem com o uso correto e contínuo das ferramentas que praticamos, das ferramentas. É o uso contínuo dessas ferramentas, como usando a fé, como diz lá em Efésios, né, que é a verdade, praticando a justiça, o evangelho da paz, a fé. Essas ferramentas todas traz sim a maturidade na vida cristã. Muitas pessoas dizem assim que a evidência, nós como crentes diz que a evidência do batismo do Espírito Santo o sinal do batismo do Espírito Santo em uma pessoa que recebeu Jesus, o falar em línguas, não é verdade? Mas o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, como eu disse para você agora, é uma evidência do batismo do Espírito Santo, mas não só isso. O falar em línguas não é apenas uma evidência, ela é muito mais. Eu posso fazer uma analogia para você. Por exemplo, você vai tomar banho, você sai todo molhado do chuveiro, não é verdade? Pelo menos alguns, que tem gente que só gosta de lavar o pé, né? A cabeça. Mas a água que está no seu corpo, quando você acaba de sair do banho, é uma evidência que você acabou de tomar banho, ou não é? Mas a água não é só isso. A água também tem outras serventias, ou não é verdade? A água serve para cozinhar, por exemplo, não é verdade? A água serve até para cortar. Você sabia disso? Que a água serve até para cortar? Nas indústrias mesmo, há cortes de metal para a indústria automotiva, há cortes do metal, das placas de metais, com a água pressurizada. Para você ver, tem tanta serventia a água, não é verdade? Assim também, o falar em línguas não é só uma evidência do batismo, ela é muito mais do que isso. O falar em línguas também é uma linguagem de oração, poderosa. Ela tem outras manifestações também. O falar em línguas pode ser com dons de variedade de línguas, como sinais aos incrédulos, tantas outras coisas. O falar em línguas como uma linguagem de oração significa que o homem fala com Deus através do Espírito do homem, com o auxílio do Espírito Santo. O homem fala com Deus em línguas.
O homem, no falar, a oração, o falar em línguas como linguagem de oração, o homem é uma edificação pessoal, como diz lá em 1 Coríntios 14:4, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E também o falar em línguas, ninguém entende, não é verdade? O falar em línguas como linguagem de oração, mas tem também outras, que é a variedade de línguas, né? Que no caso, quando Deus usa o seu povo em falar em outras línguas, o pastor já deu um testemunho muito grande já, ele ministrando louvor ali, né? Eu vou só especificar algo bem sobre variedades de línguas, né? Quando Deus usa com variedades de línguas, Deus fala ao homem, edifica no coletivo, e alguns entendem, ou todos entendem, como aconteceu no Pentecostes, que as pessoas ouviam falar nas suas próprias línguas, e esses sinais a outras pessoas também, existem também o falar em línguas como sinais a outros, como aconteceu com o nosso pastor. Bem rápido aqui eu explicar o que aconteceu com o nosso pastor. Teve um momento, não foi, pastor, que da sua vida o senhor estava ministrando, o pastor já contou esse testemunho aqui, que o pastor estava ministrando em uma igreja, e existia ali várias pessoas, muitas delas ele nem conhecia, não é verdade? E ministrando louvor ali, o pastor começou a falar em línguas, e Deus usou o pastor em uma língua que ele nem sabia, aramaico. Veja bem, eu nem sei se ele hoje sabe falar. Você sabe falar aramaico hoje? Não, nunca aprendeu. Ele está dizendo aqui que não aprendeu, está vendo? E Deus usou o nosso pastor para falar em aramaico para uma pessoa que estava ali sentada, escutando louvor, louvando também. E Deus estava falando com aquela pessoa, mostrando coisas para aquela pessoa em específico ali. Então, Deus também pode usar as suas línguas como sinais para outras pessoas, para edificar outras pessoas, para alertar outras pessoas. Então, línguas. E a mulher, né, que nesse momento estava escutando, ela falava, ela entendia aramaico, né? E Deus falando através da boca do pastor, o pastor falando em línguas, nem sabia que estava falando aramaico. O pastor só veio descobrir depois, porque essa mulher veio para ele e disse que Deus tinha falado em aramaico para ela. Está vendo como é o mistério de Deus? Então, a língua, ela não se resume apenas como evidência do batismo do Espírito Santo. Ela é muito mais do que isso, ela é muito mais abrangente. A língua, ela é maravilhosa, foi um instrumento que Deus derramou desde lá o Pentecostes, para que todos pudessem aproveitar, mas é uma decisão sua. Por isso que eu insisto com você, meu amado, a oração em línguas, ela traz um envolvimento com Deus tão maravilhoso, A Bíblia fala que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele está nos ajudando a orar. É uma comunhão maravilhosa, minha amada. Eita glória! E como eu disse para você, que quem ora em línguas, quem fala em línguas, como diz Paulo em 1 Coríntios 14:4, edifica-se a si mesmo. No livro de Atos, no capítulo de Atos, versículo 2, quando Deus estava derramando o Espírito dele sobre todos, ali naquele momento, lá houve um derramamento tão poderoso do Espírito Santo, como eu estava falando com vocês aqui, que pessoas de outras nações, muitas outras nações, ouviam aquele povo falar na sua própria língua, e foi uma manifestação poderosa de Deus naquele tempo. Mas para aqueles cristãos que receberam ali o batismo do Espírito Santo, foi apenas o começo. Eles começaram a falar em línguas. Isso significa que daquele dia em diante, Deus deu uma ferramenta maravilhosa para eles. Eles usariam essa ferramenta, que é falar em línguas.
Aquilo não só foi uma vez. Deus não quer apenas usar você com as línguas apenas uma vez, não. Deus quer que você torne isso que Ele já te deu em uma prática cotidiana, em uma ferramenta que vai trazer um maior aprofundamento da sua comunhão com Ele. Meu amado, quando Deus deu essa oração em língua para o homem, foi para que ele pudesse ter uma ligação direta. Não sei do seu tempo, mas existia lá tempos atrás, da telefonia, quando surgiu a telefonia, né? A pessoa ligava, né, meu pastor? Ligava para uma ramal, a telefonista ia lá, atendia, depois passava da... Não é do seu tempo não, né, pastor? Não é do tempo do pastor não, ele está dizendo aqui, né? Sei lá. Aí passava para um atendente, da atendente pegava, ligava para a pessoa que você queria ligar, né? Existia o quê? Intermediários. E a ligação era demorada, era confusa, era problemática. Não é verdade? Hoje em dia não é mais assim, evoluir a tecnologia, né? Mas muitas vezes, quando nós, como cristãos, não praticamos essa oração, nós estamos dependentes e terceirizando aquilo que Deus já nos deu. Por quê? Muitas vezes dependemos exclusivamente de uma oração do pastor ou de uma oração do irmão. Chegamos para o irmão: ô meu irmão, ora por mim. Não que você não possa fazer isso, obviamente você pode, mas eu estou dizendo assim, você depender exclusivamente de que outros orem por você, sendo que Deus já deu para você, meu amado, uma ferramenta maravilhosa que é a oração em espírito. Deus já te deu algo que é maravilhoso, e essa oração foi franqueada a você, a mim, ao meu pastor, a todos aqueles que creem e acreditam. Meu amado, não perca essa oportunidade, não delegue ao outro, pratique aquilo que Deus já te deu, que é maravilhoso. Esse falar em línguas vai revolucionar a sua vida. Eu vou repetir para você entender: o falar em línguas vai revolucionar a sua vida. Ter esse espírito de oração, vai trazer para você, vai levar você a outra dimensão. Levar você a outra dimensão, meu amado. Temos referências várias sobre o livro A Quarta Dimensão, né, pastor? Do Pong Shu, que é um livro sobrenatural. Você vê ali que dimensão Deus quer te levar, não é verdade? Você vê nesse livro, quando você começa lendo esse livro, você vê o quanto ainda você pode crescer. E essa ferramenta, que é o falar em línguas, vai levar você a outras dimensões, algo muito mais alto, muito mais. Deus quer levar você a essa dimensão, mas é necessário também nós fazermos a nossa parte, assim como eu disse que uma comunhão é uma comunicação entre duas pessoas ou mais pessoas, mas no caso, você com Deus tem que ter uma e a outra parte, não é verdade? Então Deus já lhe deu, vamos praticar, vamos exercitar. É tão gostoso quando você orar em línguas, né? Muitas vezes você quer orar, mas as palavras faltam, né? Mas ali você começa orando em línguas, e Deus vai começando a te tomar, e você vai sentindo a glória de Deus ali, você vai sentindo a chama do Espírito Santo na tua vida, e você vai se maravilhando com a presença de Deus. Quando menos espera, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e depois você sai ali leve. Sabe por quê? Porque o teu espírito criou uma sintonia muito mais fina com Deus. E é isso que hoje eu quero instigar você a praticar, porque muitas pessoas nesse momento de pandemia ficam loucas, ficam depressivas, ficam perguntando: Senhor, eu não sei. Muitas vezes está faltando essa sintonia fina, afiar esse machado, entendeu, amado? Afiar esse machado. E esse machado é afiado com a oração em línguas. Oh, meu querido, que você possa, nessa noite maravilhosa, praticar, entender, começar a partir de hoje.
antes de você dormir, começar a praticar essa oração em línguas, que vai ser algo que vai revolucionar a tua vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo do 14 ao 17, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei no Espírito. Está vendo como é bom cantar no Espírito, né? Não só orar, mas também cantar. Tudo que nós fazemos com o Espírito Santo é maravilhoso, é muito gostoso, não é verdade? A Bíblia fala assim: cantarei no Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em Espírito, como dirá teu irmão amém? Depois da tua oração de graças, visto que não entendes o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não edifica. Por isso que eu digo que há uma diferenciação de propósitos no falar em línguas. Eu citei 3 para vocês, né? Que o falar em línguas como linguagem de oração, como o falar em línguas como variedade de línguas, e o falar em línguas como sinais aos outros, né? Como sinais aos outros. Então, a oração em línguas como linguagem de oração, ela vai edificar você mesmo. Ela não é, por exemplo, para ser interpretada por outra pessoa. Aí já é a variedade de línguas. Mas eu quero focar mais hoje nessa linguagem de oração, porque a linguagem de oração, ela vai construir, ela vai edificar em você algo muito precioso. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 20, ele fala algo muito precioso da parte de Deus. Judas diz assim, Judas 1:20: mas vós, amados, edificando-vos vossa santíssima fé, orando no Espírito. Vou ler novamente: mas vós, amados, edificando-vos. Está vendo que esse verbo, ele está sempre junto com a oração em Espírito. Esse verbo edificar está sempre junto, geralmente, com os textos sobre oração em Espírito, porque a oração do Espírito, ele edifica, ele traz base, ele constrói algo para que você possa crescer sobrenaturalmente. Por isso que eu digo que a linguagem sobrenatural da oração é as línguas, é uma linguagem sobrenatural da oração, porque ele traz edificação para a tua vida. Eu quero também ler lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 26, novamente, né, para você. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meus amados, somos limitados. Nós temos que entender que muitas vezes, quando começamos a orar, e principalmente se você começa a orar assim como orar mais de 1 hora para cima, começa orando muito assim, você vai ver que começa faltando até palavras, né? Não sei se vocês já fizeram esse teste aqui assim, mas a Bíblia fala que nós muitas vezes não sabemos orar como convém. As palavras começam a falhar, você começa a repetir demais, né? Mas quando você começa a praticar essa oração em línguas, o Espírito Santo, feito diz aqui lá em Romanos, ele começa a te auxiliar, ele te assiste, ele te auxilia, e você começa falando ali no Espírito Santo de Deus, e a Bíblia fala que essa é a oração perfeita. Essa é a oração perfeita porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo vai nos auxiliar, vai te auxiliar, meu irmão. Não se preocupe, não fica dizendo: ô Léo, eu não sei se oração em línguas é para mim. Mais tarde, isso eu não vou me deter muito sobre isso, porque isso já é outro assunto, né? Se a oração em línguas é para nós, né? Até um tema de uma mensagem, e eu vou, depois, se tiver a oportunidade, novamente, eu vou trazer sobre se é para nós ou não, né? Eu vou trazer essa discussão e tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa palavra. Mas eu digo, meu amado,
Você recebeu do Senhor essa oportunidade a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único Salvador na sua vida. Ele deu essa ferramenta para você. Então, como diz lá em Romanos, que Ele nos assiste, que Ele nos auxilia, porque nós não sabemos orar como convém. E esse Espírito, Ele quer cada vez mais comunhão. Por isso que nós devemos orar no Espírito. A Bíblia fala, lá em Romanos 14, que vamos orar no Espírito, cantar no Espírito. Nós temos que ter esse espírito de oração. Nós temos que orar ao Senhor, buscar ao Senhor cada vez mais. Como diz lá em Judas, como diz aqui, que nós devemos orar todo o tempo, lá em Efésios, né? Efésios capítulo 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, em todo o tempo. Mas muitas vezes você pode perguntar: mas Léo, não tenho tempo, é correria, mesmo na pandemia, Léo, eu estou trabalhando, e aquela correria, tu sabe, a correria de vida. Eu entendo, meu amado. Deus, quando diz em todo o tempo, Ele não diz 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, não. Deus entende que você precisa trabalhar. Deus entende que você precisa descansar também, dormir suas 8 horas. Deus entende também que você precisa comer, parar para almoçar. Mas quando Deus fala em todo o tempo, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 18, Ele fala que você tem que manter esse espírito de oração. Espírito de oração é o que você estiver fazendo. Eu estou trabalhando ali, estou lavando um prato, mas estou orando em línguas. Eu estou trabalhando na minha fábrica, fazendo planilha, ou trabalhando braçalmente, ou com a sua cabeça, mas com espírito de oração. Porque quando você entende isso que a palavra de Deus fala, você começa a praticar. Muitas vezes no começo é até complicado, muitas vezes você se perde, né? Porque muitas vezes você quer orar com a mente. Mas a Bíblia fala o quê? Que nós, quando você ora no Espírito, você ora de fato. Orar no Espírito é isso, é falar em línguas no seu Espírito, com o seu Espírito. Muitas vezes a sua mente, como a Bíblia fala, fica infrutífera. Você não sabe o que está orando, mas o teu Espírito, a Bíblia diz que você ora de fato. Meu amado, quando você começa com essa prática, você começa orando sem perceber. Você está nos cantos, você está dirigindo, você está orando em Espírito. Você está lavando as louças, você está orando em Espírito. Você está trabalhando, você está orando em Espírito. E é esse o significado dessa palavra. Quando diz lá em Efésios 6,18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda súplica. É esse espírito de oração, esse conhecimento da palavra de Deus, que vai levar você a um novo patamar, a uma nova dimensão. Deus quer levar você a grandes alturas. Deus quer fazer algo tremendo na tua vida, meu amado. O falar em línguas é um instrumento de edificação. Edificar é construir, fazer crescer, levantar algo. Espiritualmente falando, significa crescimento, construir alicerces da fé em Jesus. Falar em línguas acrescenta em nós tudo o que necessitamos para o nosso andar com Deus. Amém? O Senhor não nos daria algo só para dizer que nos deu. Ele quer que cresçamos, para que avancemos na fé. E é exatamente isto que hoje eu quero enfatizar, que hoje eu quero fazer com que você fique instigado. Devemos falar em línguas, dia após dia, pois o que Deus nos deu é para ser usado. O que Deus te deu, meu amado, Deus te deu o Espírito dele. Amém? Deus te deu esse Espírito para que você possa ter essa comunhão mais profunda. Glória a Deus. Que você, nessa noite, a partir dessa noite, possa orar no Espírito Santo. Dizer: Senhor, se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo,
Diga assim com todo o desejo do teu coração: eu quero, Espírito Santo, ser batizado. Eu quero ter uma comunhão maior contigo. Deseje e busque cada vez mais a presença do Espírito Santo, porque se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, o Senhor vai te batizar. Creia, meu irmão, o Senhor vai te batizar, vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Você vai galgar novas dimensões, porque é o Senhor que deseja isso. O Senhor deseja para a tua vida uma maior comunhão. Quem quer isso? Fala no chat aí, ó. Você que está no chat, nos acompanhando agora ao vivo, quem quer essa comunhão maior? Quem quer entrar numa dimensão ainda maior de Deus? Diga assim: eu quero entrar nessa dimensão, eu desejo entrar nessa dimensão. Vamos falando aí no chat, você que deseja, que anseia pela presença ainda mais profunda do Senhor. Fala aí no chat: eu quero entrar nessa dimensão. Meu amado, Deus tem algo maravilhoso para você nessa noite. Ainda nesta noite, Deus quer te revestir com o Espírito dEle, trazer uma nova experiência. Você ainda que não teve experiência com Deus, o que está esperando, meu amado? Pratique essa palavra, faça. Eu vou fazer, mesmo assim, muitas vezes você pode dizer: Léo, não tem um jeito, mas mesmo sem jeito, é o Senhor que está te dando, meu amado, é o Senhor que te deu. Então começa aí, sem jeito mesmo, vai começando fazendo, vai oração, vai pedindo, Deus vai te batizar com o Espírito Santo, e você vai receber algo maravilhoso da parte de Deus. Oh glória! Agora você tem a oportunidade, então ó, você vai crescer muito, e esse período é o período ainda que você vai crescer muito da palavra de Deus, porque quanto mais você insiste em praticar essa palavra, mais você vai crescer, mais Deus vai te usar poderosamente, você vai ficar mais sensível à voz de Deus. Você não vai fazer isso para receber alguma coisa de Deus, não. Eu tenho certeza que com essa palavra que você recebeu hoje, você entendeu um pouco sobre a oração em línguas, mas você vai orar para que você possa se tornar cada vez mais sensível à voz do teu Criador, sensível à voz de Deus, e Deus vai te mostrar tantas coisas, você que está precisando de um noivo, de uma noiva, quer casar no Senhor, quer casar com um homem ou uma mulher de Deus, você que quer... Oh glória, você que quer receber do Senhor alguma coisa assim especial, a sua cura, você que quer receber do Senhor algo maravilhoso, você não vai fazer para orar, você vai, meu amado, orar no Espírito Santo de Deus. Você vai pegar essa sensibilidade que já é sua, se dedicar cada vez mais à oração no Espírito, e Deus vai te mostrar riquezas encobertas. Riquezas não é só dinheiro, amado, riquezas é boa saúde, é bom relacionamentos, é um ótimo esposo, uma ótima esposa, é tudo o que traz satisfação para a nossa vida. Então, meu amado, não perca esta oportunidade maravilhosa de Deus para a sua vida. Creia que o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo, e se você já é batizado no Espírito Santo, você vai receber uma intimidade ainda maior, amém? Ainda maior. Oh glória, então vamos orar. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro para que esse irmão agora receba o batismo no Espírito Santo. Você, meu amado, que está agora em sua casa, que ainda não tem um batismo do Espírito Santo, diga assim: ó Senhor, eu estou aqui, querendo, ansioso pelo teu batismo. Comece agora a falar em línguas. Seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Não perca essa oportunidade, meu amado. O Espírito Santo quer te tocar, o Espírito Santo quer te batizar. Aproveite o Espírito na tua vida, agarre-o. O Espírito Santo
Santo é teu amigo, Ele quer te envolver na glória. Oh Espírito Santo de Deus, batiza o nosso irmão, dá profundidade, Senhor, nesse relacionamento, dá experiências novas, que ele possa ser batizado, que ela possa ser batizado e ter novas experiências contigo, Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, meu amado, possa te batizar. Se você recebeu o batismo do Espírito Santo, continue isso. O batismo, o falar em línguas, não é apenas uma evidência. O Senhor quer que você continue a falar em línguas, a ter uma maior intimidade com Ele. Não pare. Deus vai te envolver, Deus vai te levar a altos lugares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa se agarrar com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém. Glória a Deus, amém? Quem foi abençoado, diga um amém aí no chat. E eu tenho certeza que Deus, ainda hoje, viu? Ainda hoje, se você ainda não foi batizado ainda, Deus vai te batizar. Creia nisso, amém? Creia nisso, Deus vai te batizar. E se você já é, você vai ter uma experiência muito maior com Deus, uma experiência que vai ser sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia.